Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho uma pequena reflexão para deixar com vocês agora. Está lá em Lucas, no capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas, ele é considerado o capítulo das coisas que se perderam, né? Se você pegar a parte inicial do versículo 1 até o versículo 7, fala da história de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma porventura se perde, ele acaba indo atrás da que se perdeu, deixando as 99 em um lugar especial, específico, e depois volta e consegue achar a ovelha que havia se perdido, e por causa disso vem celebrando e vem glorificando a Deus, porque ele encontrou a ovelha que havia se perdido. Depois do versículo 8 ao versículo 10, conta a história de uma mulher que tinha uma moeda muito importante na época, que era chamada de dracma. A dracma se perdeu dentro da sua casa. A Bíblia fala no versículo 8 em diante que ela acende a candeia, acende a fogueira na sua casa e começa a procurar com muito cuidado, varrendo todos os locais da casa, até que ela encontra. E ela fica muito feliz porque é uma moeda de muita importância. Ela reúne toda a região, toda a vizinhança para dar uma grande festa em comemoração à dracma que ela realmente conseguiu achar. E a parte final do capítulo 15 é do versículo 11 ao 32, que fala da história de um filho que se perdeu. E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu pelos 2 irmãos a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Isso é uma parte muito especial da história, porque toda vez que nós falamos do capítulo 15, nós falamos especificamente, quase sempre, do filho pródigo, o filho que se perdeu. Mas eu quero atentar a um conceito novo neste texto. Eu sei que é muito importante a história do filho que se perde, mas como será que foi o posicionamento do seu pai no momento em que o filho resolve pedir parte da herança que era-lhe direito, e ele resolve viver segundo as suas próprias vontades? Existem algumas lições que eu anotei que eu gostaria de passar para vocês, que eu tenho certeza que irão edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha também. A primeira coisa que a gente nota nesse pai é que ele é um pai acessível. O filho tem contato direto com o pai, então ele vai até o pai e pede uma coisa até o pai. Quantos pais, quantos filhos não têm mais essa acessibilidade entre si? Quantas pessoas lutam procurando ter um entendimento com seus pais? Eu sou pai de 2 filhos, e eu preciso sempre deixar que os meus filhos tenham bom acesso a mim. Eu não posso bloquear qualquer dúvida que eles possam ter, qualquer pergunta que eles têm para fazer. Então é muito importante, não só eu como pai, mas você como mãe, você que está e você como filho também, ter essa acessibilidade ao seu pai. Outra coisa que nós aprendemos, a segunda coisa que nós aprendemos, é que este pai é um pai igualitário. A Bíblia fala que o pai reparte a herança para ambos os filhos. Observe que somente o filho mais novo pede a herança, mas por ser um pai igualitário, ele divide em igual partes para ambos. Isso mostra o compromisso do pai em manter a igualdade e o amor entre ambos os filhos. Terceira coisa que nós aprendemos está lá no versículo 17, que é um versículo que nós não lemos, mas eu vou parafrasear. Existe um momento da história que o filho pega o dinheiro, sai de casa, o filho mais novo, e começa a viver dissolutamente, começa a viver de qualquer maneira, gastando, esbanjando, se prostituindo, com bebedeiras, em toda forma de festas naquela época, e o dinheiro acaba. E por acabar o dinheiro, ele sente a necessidade de começar a trabalhar. E por causa do trabalho, o único trabalho que ele encontra é um trabalho com cuidar de porcos. E ele começa a cuidar de porcos, e a fome é tanta que ele sente vontade de comer a comida que os porcos estão comendo. Aí, nesse momento, ele cai em si e pensa: poxa, quantas pessoas, quantos empregados na casa de meu pai possuem comida em abundância, e eu aqui necessitando comer a comida dos porcos. Então ele cai em si. Aí nessa hora ele toma uma atitude. Ele fala assim: vou me levantar e vou até a casa de meu pai. Por que ele fala isso? Porque ele sabia que dentro das características do seu pai, a terceira era que um pai era provedor. E se o pai era provedor não somente para sua casa, mas para todos os seus funcionários, ele sabia que o pai poderia prover
tudo o que ele queria em forma de alimento. Então a terceira característica do pai do filho pródigo é que é um pai provedor. Então ele caindo em si, ele começa a imaginar o que eu tenho que falar para meu pai levar em consideração o meu arrependimento, o quanto eu estou arrependido. Então ele começa a ensaiar um discurso dizendo: pai, o que eu vou falar para ele? Vou falar mais ou menos assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me torna como um dos seus empregados. Esse é o discurso ensaiado, que ele continua a ensaiar e fica nessa mesma metodologia de fala até resolver realmente se levantar e ir até a casa de seu pai. O que é muito interessante, me permita abrir um parêntese aqui nesse momento: quantos de nós confeccionamos um discurso pronto para pedir perdão para alguém, para falar com alguém, mas não temos coragem de fazer isso? Será que é só comigo ou será que é com você também? Quantas vezes nós queremos falar alguma coisa para alguém, até ensaiamos, mas não temos coragem? O que diferencia este jovem é que ele toma uma atitude. Você e eu precisamos não somente ficar no discurso, mas tomar uma atitude. Ele fala: eu vou me levantar e vou até meu pai. Porque o ato de ensaiar um discurso é uma coisa, mas você tomar atitude para colocar esse discurso em prática é outra coisa completamente diferente. Então é essa a lição. Por quê? Porque no momento que o jovem toma a atitude de ficar de pé e ensaiando o discurso, ir até seu pai, a Bíblia fala que ele retorna pelo caminho que ele havia saído, e lá chegando próximo da sua casa, o seu pai o vê de longe. E no momento que o pai o vê de longe, ele corre em direção até seu filho, o abraça e o beija. O que é mais interessante desta parte é a quarta característica do pai. Ele é um pai compassivo. Será que quantas vezes você e eu, quando desagradamos alguém e queremos trazer o perdão, o pedido de perdão, o arrependimento, e antes que a gente fale qualquer coisa, a pessoa parece que já sabe o que é? É exatamente o que Deus faz conosco. Não, às vezes, antes que a palavra chegue na nossa boca, a Bíblia fala que Ele já sabe qual é. E o Deus, Ele como um grande Pai, Ele sempre será amoroso e compassivo. E Ele sempre estará pronto para ir até você, dar um abraço, dar um beijo e te chamar de filho. Então essa quarta característica, o Pai compassivo. No momento que o filho começa o discurso, aquele discurso que estava ensaiado dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Antes que ele entrasse com a segunda parte do discurso, que era: me torna como um dos seus empregados, a Bíblia fala que o pai o interrompe. Sabe por que o pai o interrompe? Porque aquele que é filho nunca será empregado. Você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode ter fraquejado, caído no caminho. Talvez o seu coração está tão arrependido que você quer apenas ser tratado como um dos empregados, para que você possa apenas sentar junto à mesa. Mas se você é filho, Deus nunca vai te tratar como empregado. Antes que o filho falasse isso, o pai o interrompe e manda aos seus empregados trazerem para ele 3 coisas: roupa nova, um anel novo e sandália nos seus pés. E sandálias novas para os seus pés. Sabe o que nós aprendemos? A quinta característica do pai? O pai é um pai restituidor. Um anel no dedo para simbolizar o símbolo da família, que ele era alguém que era filho, independente por onde ele andou, por onde ele viveu. Uma roupa nova é que não importa quantas vezes você sujou a sua roupa com o pecado, o pai sempre tem uma roupa nova, e o sangue do cordeiro sempre pode passar pela sua vida, te purificando de toda injustiça. E a terceira coisa que o pai dá é sandálias para os seus pés. No momento que ele coloca sandália nos seus pés, é um simbolismo de que a partir de hoje você vai caminhar um lugar novo, vai caminhar uma rota nova na sua vida. Então o pai dá 3 coisas para esse filho e fica muito feliz e faz um grande banquete, uma grande festa naquela região. E chama a todos para que possam estar com ele também. Só que nesse momento da história, para finalizar, a Bíblia fala que o outro filho fica sabendo que o filho retorna e uma grande festa está sendo dada para ele, em sua homenagem. E ele fica muito triste e chateado, porque nenhum cordeiro sequer foi assado para ele nunca. E esse filho que gastou a herança, perdeu tudo, volta para casa agora. E agora uma grande festa é dada em sua homenagem. Por causa disso, o filho fica muito chateado. E o pai fica sabendo, o pai vai para fora, o filho não quer entrar, o filho mais velho não quer entrar na casa. E o pai fala: o que foi que aconteceu, meu filho? Aí o filho fala: poxa pai, quantas vezes eu estive aqui com o senhor e o senhor nunca um bezerro me deu?
E agora o meu irmão que vive de qualquer maneira, o seu filho que vive de qualquer maneira lá fora, volta para casa e você dá um grande banquete para ele? É a última característica do pai nesse momento entra. O pai é um pai apaziguador. Ele sempre trará paz em meio aos conflitos da nossa casa. E nesse momento o pai fala para o filho mais velho: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você não precisa pedir nada para mim, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E por causa disso, eu faço um grande banquete para ele. Nós devemos entender que o nosso Pai Celeste, o Pai Deus, ele é um Pai acessível. Ele é um pai igualitário, ele é um pai provedor, ele é um pai compassivo, ele é um pai restituidor e ele é um pai apaziguador. Se porventura você se identificou em um desses aspectos desta mensagem, desta reflexão, eu espero em nome de Jesus que você possa gravar para sempre essa mensagem, para que ela possa mudar a sua vida, assim como mudou a minha também. Que Deus possa te abençoar, te guardar e tenha uma semana de paz e de vitória. Deus te abençoe.